Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria trazer uma breve palavra que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4. É uma palavra de confiança, de esperança, que Paulo trouxe aos irmãos num momento muito difícil que ele estava passando e que também a igreja vinha passando. E ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte no versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. No versículo 5 ele vai dizer que perto está o Senhor. Então, o motivo da alegria e a razão pelo qual o apóstolo Paulo vem dizer que devemos estar alegres, lembrando que o apóstolo estava preso, né? E ele dá essa palavra, dizendo: irmão, alegre-se no Senhor. E ele diz ainda: o Senhor está perto, Deus não está longe, Ele está bem perto, Ele está cuidando de nós. Ainda ele vai dizer, né, aos irmãos que eles deviam estar assim felizes e não ansiosos. E ele vai dizer assim: olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. Então o apóstolo Paulo vem orientando os irmãos, dizendo: irmãos, apesar da circunstância, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, alegre-se no Senhor. Há uma fonte inesgotável de alegria que é Deus, que é a presença de Deus. E o apóstolo Paulo vem expressando nessa carta a confiança em Deus. E mais adiante, ele vai dizer que nós devemos fazer conhecido diante de Deus as nossas necessidades. O que ele está dizendo, né, pelas orações e pelas súplicas. O que o apóstolo Paulo está dizendo, né, irmãos, é que Deus está atento. Deus tem interesse nas suas necessidades. Deus tem interesse, né, naquilo que aflige você. E ele está dizendo: olha, não fique, ele está dizendo, não fique ansioso, não fique ansiosos, assim, se sobrecarregando nas suas emoções, nos seus sentimentos. Lembre-se que você tem um Deus que te acode, um Deus que te acolhe, um Deus que te supre, um Deus que é a fonte inesgotável de alegria. Então Paulo vai nos orientar que nesse momento difícil, no momento de ansiedade que nós todos passamos, nós todos vivemos e passamos por algum momento que nos causa ansiedade. Mas ele está dizendo para nós que o caminho, né, é o caminho da devoção. O caminho é o caminho da oração, da súplica, e ele vai dizer que quando nós fazemos isso, né, a paz de Deus, ela nos envolve, ela invade o nosso coração. Porque quando nós fazemos isso, nós também fazemos aquilo que Davi vai dizer lá no Salmo 46, quando ele disse: olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que nós ficamos ansiosos. A angústia traz ansiedade. O apóstolo Paulo também, nessa carta, ele vai dizer que ele dá o testemunho dele de que ele passou por muitas situações, por muitas privações, por muitos momentos variáveis. Às vezes ele tinha muito e às vezes também ele tinha pouco. Às vezes ele estava assim com muita alegria, às vezes também estava passando por aflições. Mas ele vai dizer, né, que ele descobriu o segredo. E o segredo, né, é Cristo. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 19. Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Desculpe. No versículo 13, ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que ele diz no versículo 12. Sei o que é passar necessidade, eu sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele vai dizer no versículo 13: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo, né, nos traz uma esperança, e ele nos mostra que a fonte, né, da possibilidade, a fonte dele poder passar todos os momentos da sua vida, tendo muito, tendo pouco, a fonte de todas as coisas é ter Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte que nós precisamos ter na nossa vida para podermos passar pelos momentos de tribulações. E sabe o que ele diz no versículo 19? Ele diz que o meu Deus suprirá cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. Sabe, o tempo todo Paulo vai apontar para Cristo e mostrar que ele é a fonte, né, daquilo que nós necessitamos. É a fonte da nossa alegria, é a fonte da nossa felicidade, é a fonte das nossas necessidades. Ele é a fonte de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer também, lá em Romanos capítulo 8, né, quando a igreja estava perseguindo, e quando ele escreve dizendo, né, que todos os dias somos entregues como ovelha para um matadouro, ele não está escrevendo de uma maneira negativa, mas pelo contrário, ele está escrevendo de uma maneira positiva. Ele vai dizer que em Cristo podemos todas as coisas. Ele vai dizer, mas eu sei que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então a palavra do apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 8, ele vai dar uma palavra de vitória. Ele vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou. E continuando lá na carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. As aflições dessa vida, esse momento que nós estamos passando, né, agora, na nossa atualidade, o mundo inteiro está passando, não são capazes de nos separar do amor de Deus. Queridos, graças a Deus, nós temos uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de felicidade. E essa fonte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém.